com lealdade, tenho trabalhado junto com o presidente Renan e assim vou seguir fazendo. Mas nós precisamos agora pelo menos dar uma satisfação aos senadores. Eu acordei ontem, fiz um entendimento com o próprio presidente Renan de que suspenderia a sessão hoje para termos mais tarde. Eu acho que com um pouco de calma, quem sabe a gente possa ter a normalidade voltando. Mas é um momento tenso, um momento delicado, de uma crise institucional, e eu acho que o Brasil quer de cada um de nós o quê? O que temos de melhor, não o que temos de pior. Eu acho que se cada um de nós oferecermos para o país, para as instituições, para esse momento de dificuldade, o que temos de melhor, o país vai superar mais facilmente esse momento de gravíssima dificuldade que atinge diretamente o cidadão brasileiro, aquele que pode menos, aquele que tem menos, é quem sofre mais. Bom, essa tensão em Brasília também chega, lógico, ao Palácio do Planalto, que está de olho no julgamento. Quem tem os bastidores do governo para a gente é a repórter Andréa Sadi. Andréa, boa tarde para você. Andréa, o governo todo está, lógico, com foco voltado para esse julgamento no Supremo, já que dependem do andamento dos trabalhos no Senado para aprovação de medidas importantes para enfrentar a crise econômica. Só lembrando que na terça-feira da semana que vem, a princípio, estava marcada a votação do segundo turno da PEC do teto no Senado. A minha pergunta é a seguinte: como é que o Palácio do Planalto está reagindo a isso tudo? Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, o presidente Michel Temer hoje, no encerramento de um evento que aconteceu lá no Palácio do Planalto, garantiu que essa votação do segundo turno da PEC do teto dos gastos públicos vai acontecer sim na próxima terça-feira. Mas claro que o Palácio do Planalto está preocupado, está monitorando o que está acontecendo no Supremo hoje. E desde ontem, o presidente Michel Temer pediu a alguns dos seus principais ministros para sondar, para ver como é que estava o clima exatamente entre os ministros do Supremo, para saber se tinha ambiente, por exemplo, para essa situação que a gente vem contando desde cedo na Globo News, sobre os ministros do Supremo aceitarem, referendarem parcialmente essa liminar do ministro Marco Aurélio Mello, ou seja, manter o senador Renan Calheiros na presidência do Senado, mas não na linha sucessória à presidência da República. Alguns juristas, inclusive, dizem que não existe previsão legal para isso, mas sim é uma postura que o Palácio do Planalto, o governo, integrantes do governo, tentam fazer junto aos ministros do Supremo, tentavam, porque agora começou o julgamento, mas desde ontem eles estavam nessa mobilização. Toda a preocupação do governo e o discurso que eles fazem é o seguinte: a gente quer o Renan na presidência do Senado para garantir a governabilidade, pelo menos até o começo do recesso parlamentar. Exatamente para manter a votação da PEC do teto dos gastos públicos em segundo turno na semana que vem, mas também por outro motivo, por conta da votação da Lei de Diretrizes Orçamentária, a chamada LDO. O governo hoje passou o dia também preocupado com isso. O presidente Michel Temer chamou para uma conversa lá no Palácio o líder do governo aqui na Câmara, o deputado André Moura, para conversar com ele, para mobilizar a base aliada e garantir o quórum aqui na casa, porque é uma sessão do Congresso. Claro que agora, até conversando com alguns assessores de Temer, eu perguntei sobre o Senado, porque a sessão do Congresso é uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado, e me responderam que no Senado hoje só tem clima para conversar sobre a questão de Renan. Então, hoje, Michel Temer trabalhou a Câmara, trabalhou chamando o líder do governo para discutir essa questão da LDO, que ela dita os parâmetros do orçamento, do que o governo pode gastar no ano que vem. Por exemplo, o pagamento do funcionalismo. Então, Michel Temer está preocupado com a PEC do teto, com a LDO e também com a questão da reforma da Previdência. Mas em relação à reforma da Previdência, o governo hoje está respirando mais tranquilo. Essa avaliação lá no Palácio hoje onde eu estive. Por quê? Porque o relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça já disse que deve aprovar esse relatório, apresentar amanhã esse relatório aprovado. Então o governo acha que está andando, está sendo acelerada essa terceira discussão, na verdade, que preocupa o governo. Mas já mesmo com essa situação de Renan, mesmo o governo não sabendo se Renan segue na presidência do Senado ou não, se vai ficar para Jorge Viana, nos dois cenários hoje, nesses dois ambientes, a avaliação do governo é que a PEC será aprovada antes do recesso parlamentar. O Michel Temer já falou, inclusive ontem, para Renan Calheiros e também para o senador Romero Jucá. Ele recebeu os dois lá no Palácio do Planalto ontem à tarde e disse que se Jorge Viana vier ocupar a presidência do Senado, Michel Temer, vai chamar Jorge Viana para conversar. O perfil do senador Jorge Viana lá no Palácio, ele é tido como um perfil de um petista moderado, que tem diálogo, exatamente para isso que Michel Temer já está abrindo esse canal de comunicação com o senador Jorge Viana. Nos bastidores, o que está acontecendo em relação ao senador Jorge Viana?
Ele publicamente disse que só vai discutir a pauta depois dessa decisão do Supremo, mas nos bastidores o PT está pressionando o senador para que ele não siga, para que ele não cumpra essa pauta da PEC do teto. Porque, como a gente sabe, o PT é o principal partido de oposição ao governo do presidente Michel Temer. Então tem essa discussão no bastidor. Hoje mais cedo eu também conversei com o senador Jorge Viana sobre uma movimentação que teve ontem de PMDBistas, sobre se ele poderia renunciar à vice-presidência do Senado. Jorge Viana negou, disse que não existia essa possibilidade, que ele nunca cogitou isso, que isso seria uma irresponsabilidade neste momento, falar em qualquer tipo de renúncia, e que ele seguiria no cargo e iria aguardar essa decisão do Supremo. Quando começou o julgamento, Cris, para devolver para você aí no estúdio, eu estava ali no Senado e encontrei o senador Jorge Viana de novo. E aí eu perguntei para ele qual que era a expectativa com essa decisão do Supremo, se ele achava que o Supremo deveria decidir aceitar de forma parcial essa liminar do ministro Marco Aurélio, e ele respondeu assim: deveria, mas isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí ele seguiu ali, ele foi conversar com o senador Paulo Paim, que é do PT. Depois, em seguida, eu encontrei com o senador Romero Jucá, também fiz a mesma pergunta para ele. Ele respondeu que essa seria a melhor saída, nas palavras dele, para essa crise que se instalou nos últimos dias, mas que também era uma decisão do Supremo que deveria aguardar. E logo em seguida, o Romero Jucá, que é do PMDB, do partido do presidente do Senado, Renan Calheiros, entrou ali na presidência do Senado para acompanhar essa votação, esse julgamento com o senador. Eu perguntei um pouquinho antes de ele entrar na sala como é que estava o senador Renan Calheiros. Ele disse que o senador Renan Calheiros estava tranquilo, esperando o resultado do julgamento, como todos nós, né, Cris? Exatamente, Andréia, muito obrigada aí pelas suas informações. É claro que a gente vai voltar a se falar aí ao longo do dia, né? Obrigadíssima, bom trabalho para você em Brasília. Bom, eu estou aqui no estúdio com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Tomás Pereira. Professor, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. Professor, a tese que está ganhando mais força, evidentemente que a gente vai acompanhar o julgamento todo para saber o resultado final. Mas, por enquanto, a tese que está ganhando mais força é a de que o presidente Renan Calheiros, presidente do Senado, continuasse na cadeira de presidente, mas saísse daquela linha sucessória da presidência da República. A minha pergunta é, ele pode continuar sendo presidente? Isso é constitucional? Olha, não existe nenhum impedimento específico na Constituição, mesmo dele continuar presidente do Senado. Isso é uma interpretação que o Supremo está dando agora, não existia antes, é algo que foi suscitado pela situação do deputado Eduardo Cunha, de ser presidente da Câmara e réu. Então, a gente, na verdade, vai descobrir isso agora, mas eu devo dizer que isso está ganhando força na imprensa, né? Nas conversas das pessoas, nas conversas em Brasília. Não houve nenhuma declaração de ministro, a gente não tem certeza se isso está ganhando força entre os ministros. Houve, na verdade, uma posição de quem a gente ouviu hoje, todos que a gente ouviu oficialmente no plenário hoje foram contrários a essa tese. A rede, claramente, mas mesmo o Procurador-Geral da República, não aceitando essa solução intermediária. É que são bastidores, né? Que a gente sim, vai claro, trazendo, claro. que os nossos repórteres vão apurando. Agora, a gente viu, exatamente agora o outro lado da questão, no momento em que o ministro Marco Aurélio de Mello falou, ele bateu muito numa comparação entre esse caso e o caso do afastamento do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele fala como se fosse a mesma coisa. Não é. Não é. Ele está fazendo isso claramente porque ele deu uma decisão monocrática e ele precisa embasar a decisão dele, dizendo, olha, isso já é posicionamento do tribunal, não sou só eu, isso é uma postura do tribunal. A questão é, essa tese foi levantada em relação ao Eduardo Cunha, mas o Supremo nunca decidiu definitivamente isso. 6 ministros já se pronunciaram a favor, o julgamento foi interrompido, a gente não sabe, não tem resultado quanto a isso. O deputado Eduardo Cunha foi afastado, na verdade, cautelarmente, porque eles disseram que ele estava usando o cargo para atrapalhar as investigações. Tanto é que o deputado Eduardo Cunha foi afastado não só da presidência da Câmara, mas também do próprio mandato enquanto deputado, que não é a situação de Renan Calheiros. Se Renan for afastado no final, ele vai ser afastado apenas da presidência. Isso cogita afastá-lo do mandato de senador nesse momento. Porque na verdade essa liminar, o que eles estão julgando nesse momento é exatamente essa questão do presidente do Senado poder estar na linha sucessória. Então, enquanto presidente do Senado ele não poderia estar, mas como senador já é uma outra história completamente diferente, certo? Isso, porque não existe nenhuma proibição de senador ser réu, né? Alguns já foram, talvez sejam no futuro. O que eles estão fazendo é uma analogia, né? Como existe a situação, caso uma ação, uma denúncia seja aceita contra o presidente da República, ele é afastado. Estão dizendo, se isso acontece com o presidente da República, deveria ser o mesmo com todos aqueles que estão na linha de sucessão.
Mas, como eu disse, a Constituição não diz isso expressamente. Eles estão comparando as situações, tentando tirar essa consequência, mas não está claro se vai ser essa a decisão final. Pessoal, pedir para o senhor continuar comigo mais um pouquinho. A gente vai mudar um pouco de assunto, porque depois de mais de 5 anos de debates, estava marcado para hoje, na Comissão Especial da Câmara, a votação do relatório final do novo Código Comercial, que organiza